Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu dar uma ajeitada nessa luz aqui. Pra dar uma melhorada. Boa noite. Nosso quarto dia da Semana da Maternidade Consciente. Meu amor! E eu tô super animada, super feliz. Tem sido muito bacana essa semana. A gente tem tido convidados bem legais. A gente tem tratado assuntos super importantes. O feedback tem sido bem legal. Tô bem animada. E hoje a gente teve uma troca. A Ingrid teve um imprevisto no trabalho com o marido dela. E aí precisou trocar e a Ju prontamente se dispôs a trocar com ela. E a gente vai conversar com ela sobre educação disruptiva, que é um assunto muito legal. Eu fiz uma enquete aqui na página. Oi, irmão! Eu fiz uma enquete aqui na página e a maioria das pessoas, só uma amiga respondeu que sim, porque conversou comigo, mas a maioria das pessoas disse que não sabe do que se trata. A educação é disruptiva e a Ju vai conversar com a gente para falar um pouquinho sobre isso. O que é ser disruptivo, o que é educação disruptiva. A Ju ela é do Instituto Disruptivo e ela tem um trabalho muito bacana que ela traz uma nova forma de olhar para a educação e para as relações humanas. Ela tem um trabalho de orientação para escolas, para renovação da sala de aula, principalmente. E é sobre isso que a gente vai falar. Oi, Ana. Oi, Marcelo. Oi, Andressa. Oi, Rafael. Boa noite, sejam bem-vindos. Esperar a Ju entrar para poder convidá-la e a gente começar a bater esse papo bem gostoso. Enquanto isso, deixa eu escrever o nome da live, porque eu acabo falando, esqueço. E ontem, na live da Carol, eu esqueci, porque eu me empolguei e não coloquei. Deixa eu escrever aqui rapidinho, gente. A Ju já entrou. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Vou chamar a Ju. A internet tá ruim, mas pra mim tá ótima, Hugo. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Dá um joinha aí pra eu saber se tá bom. Porque pra mim tá ótimo. Ontem a gente teve um problema de conexão com a Carol. Com a Sofia a gente também teve, mas pra mim tava tranquilo. Obrigada, Lu. Então vamos lá, Ju, vou te chamar. Deixa eu chamar de novo. Agora eu não sei se foi a Ju que entrou, se ela vai entrar pelo dela ou se ela vai entrar pelo do Instituto. Deixa eu dar 2 minutinhos para saber qual que ela vai entrar. Acho que ela vai trocar o Insta dela e vai entrar pelo dela. Bom, enquanto isso, eu vou dar um spoiler. A gente já está com a data da segunda semana da maternidade consciente, vai ser na primeira semana de março. Estou super animada. E a gente vai falar dessa semana, a gente está falando sobre alguns pilares, né, da maternidade e educação. Então a gente trouxe a questão da gestação e do parto, amamentação, sono, alimentação e educação. E na próxima semana, que vai ser na primeira semana de março, a gente vai falar sobre autoconhecimento, autocuidado e um pouquinho de educação, mas trazendo a visão sistêmica para a educação. Vai ser bem legal também. Vai ser, se não me engano, de 1º a 5 de março. Eu vou confirmar, primeira semana de março. E eu tô trazendo uns convidados bem legais também. Tô bem animada. Deixa eu ver se a Ju entrou. Deixa eu ver se agora vai. Oi, Ju! Oi, Tudo bem? tudo, e você? Tudo jóia? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, Dani. Desculpa o atraso. A Imagina! internet resolveu parar de funcionar, tô até descabelada suando, porque eu tive que correr aqui para a sala, trazer todos os equipamentos. Nossa, que sufoco!
Mas você sabe que tem acontecido isso? A Sofia na terça ficou toda em pixel, não ficou visível a imagem dela. Ontem a Carol caiu várias vezes também. E Nossa! tá todo mundo reclamando disso. E elas, assim, a Sofia tá em Resende, mas a Carol tá no Rio, tá cada uma num canto, né? E todo mundo reclamando da mesma coisa. Porque tá muito ruim. Eu arrumei tudo lá no quarto, porque as crianças, né, estão um pouco fora da rotina ainda. Sim. Falei, fazer lá no quarto, no silêncio. Ai, menina, aí nada funcionou. Eu tinha tirado a luz aqui, que eu tô naquele. Desmontado toda a minha luz para poder colocar ela na mesa. Aí lá vai eu montar, tô até suando aqui, gente. Não, Vocês não relaxa, têm noção. respira, bebe uma água, respira, tá tranquilo. A gente, não, a gente tem Pegar um minha tempo aguinha. bom aí. É. Ju, eu estava falando um pouquinho de você antes de você entrar. Falei sobre um pouquinho sobre o Instituto, mas eu queria que você se apresentasse, porque você melhor do que eu vai saber falar sobre você e sobre o seu trabalho. Então seja bem-vinda e se apresente para o pessoal. Obrigada, Dani. Bom, eu sou a Ju Palma. Eu sou mãe da Gi e do Arthur. Eles já são. O Arthur é um pré-adolescente, a Gi já é uma adolescente. Eu entrei na parentalidade um pouco sem querer, apesar de ser pedagoga. Eu nunca acreditei em métodos, né? Em técnicas de educar filhos, até porque todas as que eu tentava, eu fracassava. E aí, num momento muito sensível da minha vida, quando a gente se mudou para o Japão, e eu tive muitos problemas de adaptação com as crianças na escola, no país, e vi os meus filhos perdidos também. Não sabia, eles não conseguiam se comunicar comigo, porque eles eram muito pequenos, e eu também não conseguia resgatá-los ali, eu não sabia o que fazer, na verdade. E foi então que eu comecei a pesquisar, e aí eu não lembro em que momento eu caí na disciplina positiva, comecei a estudar e me apaixonei, porque aí a gente descobre que não são técnicas, né? São abordagens, são informações, na verdade, que a gente tem. E aí isso foi me transformando como mãe, como pessoa e como profissional também. Então, o primeiro contato que eu tive com a disciplina positiva foi com a educação parental, né? A parentalidade positiva. Foi em 2016 e desde então eu venho estudando, me aprofundando. E esse ano, durante a pandemia, eu me juntei com a minha sócia, que já era uma grande amiga, que é a Valesca Ávila, e nós fundamos um Instituto Disruptivo. E assim, causou um grande alvoroço, as pessoas ficaram sem entender, porque antes eu trabalhava com disciplina positiva e chamava o meu trabalho, né? Eu tinha um site que era educação positiva. E de repente mudou para disruptivo e ninguém entendeu nada, né? E até me perguntavam assim, você não acha que isso tem uma conotação muito negativa para a parentalidade? E eu falava que não. E aí eu comecei a contar a história do que é o Instituto Disruptivo e a educação disruptiva, que muita gente ainda não sabe, né, Dani? A E maioria, né? exatamente. E a educação disruptiva, ela não é nenhuma novidade. Tem alguns... Maria Montessori trouxe a educação disruptiva, o método Montessori é uma educação disruptiva. Waldorf, Paulo Freire, até mesmo Adler e a Jenny Nelson, eles trazem uma abordagem disruptiva. Então, o que é isso? É você romper com o velho, e não só com o velho, com aquilo que você entendeu que não serve mais para a sociedade, para a época que a gente vive, e não respeita o ser humano. Então, é você romper com isso e criar um novo. Ontem eu estava organizando as postagens do mês de fevereiro e eu gosto de trazer frases de impacto. E eu Sim. sempre caio no Einstein, porque eu sou apaixonada pelo Einstein. E tem uma frase que ele fala assim, o homem erudito, ele pesquisa os estudos que já existem. O homem sábio, ele cria novos estudos, ele cria novos caminhos. Então, a disrupção, ela é isso.
é você ter coragem de colocar em prática aquilo que você acredita, né? Resumindo, é isso. Aí a gente pode citar algumas empresas disruptivas, que é Netflix, Airbnb, enfim. E se não ficou claro, vocês podem perguntar. Nossa, para mim ficou super claro. Mas eu achei legal, assim, porque eu abri uma caixinha, uma enquete. E das pessoas foram 28 ou 29 pessoas que responderam. Só uma respondeu que sabia o que era educação disruptiva. E aí é pra gente. Porque assim, além de. É um termo que é conhecido, mas as pessoas não associam ele à educação, não associam ele a algumas questões. Então, eu achei bacana você colocar isso, porque, assim, de fato, já existe há muito tempo. E agora ele está tomando voz, vamos dizer assim, agora ele está se tornando um pouco mais conhecido, um pouco mais falado. E trazer isso para a educação, Ju, eu acho fantástico. Porque a gente fala tanto dessa questão do respeito, da criação, né, do novo olhar sobre as crianças, do olhar de uma forma respeitosa, de compreender os limites e as limitações que as crianças têm, né, cada fase do desenvolvimento dela. E aí, quando a gente dá o nome, as pessoas não entendem que, na verdade, isso já é, como você falou, isso já é feito em algumas metodologias, né, em algumas teorias da educação. E aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Ju citou a Jane Nelson e o Adler, e eles são, assim, a base da disciplina positiva, né? A gente estuda Exatamente. muito eles, então a Ju, assim como eu é educadora, a Ju é conselheira da PDA aqui no Brasil, né? Que é bem legal, é a Associação Brasileira de Disciplina Positiva. Então, a Ju está muito focada nesse trabalho de cada vez mais disseminar essa informação. Eu acho bem legal ela falar sobre isso. E aí, Ju, teve uma pessoa que me perguntou o seguinte: o que é ser disruptivo na vida? Antes da educação, o que é ser uma pessoa disruptiva? Fala pra gente um pouquinho. Ser disruptivo, eu vou contar um pouquinho sobre. É ser um inconformado, é ser um questionador, é não acatar as regras e aceitá-las simplesmente porque é assim, né? É questionar, é pegar aquela informação e tirar as suas próprias conclusões e lutar por aquilo que você acredita que é certo, ou lutar para quebrar, desconstruir aquilo que você acredita que é errado. A gente fez uma mentoria juntas, né? Da nova Sim, geração de pais, sim, que foi sim. maravilhosa. Que foi onde a E gente se foi conheceu, né? exatamente que a gente se conheceu lá. É, E foi no momento da mentoria que eu descobri o quanto eu era disruptiva e eu não sabia. Mas assim, quando eu era criança, até a minha irmã, ela fala assim, lembra da novela O Cravo e a Rosa? sim, Que tinha a do cabelo curtinho, esqueci o nome dela. sim. Eu A minha lembro, irmã mas eu não falava lembro o assim, nome dela. a minha irmã falava assim, se você nascesse nessa época, você ia ser tipo essa menina. Porque você não aceita regras. E ela não queria casar, né? Ela era toda... E Sim. sempre foi assim. Até meus amigos me marcavam em frases, até de um peixinho que pula para o outro aquário. E aí eu fui percebendo que estava em mim, né? É meu isso, é meu questionar. Então, tudo eu questiono. Até quando eu tenho que... A minha mãe, a minha irmã precisa resolver um problema, elas me chamam. Porque elas falam, não, você fala mesmo, você... Não é que eu sou barraqueira. Eu já fui. Eu já fui muito de tentar resolver brigando. Hoje eu Me entendo que não é esse identifico. caminho. Mas Sim. eu acho que a disrupção, ela é isso. É você enxergar o problema e não esperar que outro resolva aquilo, né? Você mesmo pensar em soluções para resolver. Sim, você fala isso, Ju, eu super me identifico, porque eu sempre fui rotulada, né, na família, e minha mãe e meu marido estão aí, não me deixam mentir, que eu era barraqueira, que eu gostava de resolver, que eu tomava a frente para resolver tudo. Minha mãe falava que eu carregava o piano sozinha. Você adora carregar o piano sozinho, porque eu sempre tomei a frente para resolver, para fazer da minha forma. E aí, na mentoria, quando a gente começou a conversar sobre essas questões, a gente acaba revisitando alguns lugares, né? E assim, eu sou da educação, fui professora há muitos anos e eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio em escolas com regime militar, colégio de freira e no estado, que Meu são Deus. exatamente, que são assim, regimes completamente rígidos, né?
E eu acho que foi ali que eu me desencantei um pouco pela educação. Porque quando eu fui ser professora, eu falava para minha mãe assim: não, eu quero ser professora porque eu vou mudar a educação. Porque eu achava que de fato, e hoje, né, acredito ainda, mas na época eu achava que de fato esse movimento era o movimento que minha mãe sempre falou: Daniela, podem tirar tudo da gente, mas ninguém tira a nossa educação. Isso é o que a gente leva para a vida. Conhecimento é o nosso maior presente. E eu cresci sempre ouvindo isso, então eu sempre corri muito atrás de tentar propagar e multiplicar isso. E eu me desiludi muito com essas metodologias, porque não era naquilo que eu acreditava. Então não era naquela rigidez de educação, naquela coisa muito automatizada, onde a criança ela tem que obedecer regras o tempo inteiro, porque eu sou o adulto e eu tenho que me impor diante dela. Sobre aquela questão do autoritarismo. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar de disciplina positiva. E nesse período eu muito não queria. E aí, quando eu saí da educação, eu até falei pra minha mãe, falei, nossa, isso não é para mim, eu não dou conta desse regime. Essa sociedade, essa cúpula não é para mim. E eu saí e eu quis realmente abandonar a educação porque isso muito me incomodava. E aí o tempo passou, mudei de cidade, mudei de trabalho, né? A vida vai levando por outros caminhos. E quando eu engravidei, eu comecei a estudar, né, sobre tudo isso. E aí foi quando eu conheci a disciplina positiva e eu falei, caramba, existe uma forma maravilhosa da gente poder fazer isso, né? Falei, por que que eu não conheci isso lá atrás? E assim, abre uma cortina, né, Ju? Eu acho que quando você Exatamente. começa a ler isso, você começa a descobrir que assim, nossa, existem tantos caminhos lindos e possíveis, e por que não segui-los, né? Exatamente. Ô Dani, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas como a gente mantém a nossa visão focada em disciplina positiva, nessa abordagem, a impressão que a gente tem às vezes é que todo mundo já conhece sobre isso, todo mundo sabe disso. E não Sim. é assim, né? Não. Muita gente ainda não sabe. E eu falo que Adler, Maria Montessori, a Jenny Nelson, a Lynn Lottie, quem mais que a gente pode citar? O Albert Einstein. Eles eram visionários. Eles eram Sim, tão visionários. Eles estavam tão... Raul Seixas, eu amo Raul Seixas também. Eu acho que são pessoas que estavam tão à frente do seu tempo e sim, que estão ainda até nos dias de hoje. Porque você sim. vê, nós estamos... a gente escuta falar muito sobre isso porque nós mantemos a nossa visão focada nisso. Sim, a gente Mas se busca, você né, não... Ju? A gente busca. Exatamente. Esses dias mesmo eu conheci uma nova pessoa aqui, uma nova moradora aqui do condomínio. Comecei a conversar e ela nunca, ela ouviu falar já em constelação familiar, mas ela nunca tinha escutado falar em disciplina positiva ou parentalidade positiva. Então, Sim, é algo que, assim, nós temos os nossos ícones aí dessa abordagem parental, mas a gente também tem que pensar que nós somos os visionários da nossa época. Então, é nosso sim, papel passar essas informações, né? Divulgar e disseminar essas informações. sim. E é engraçado que quando eu converso com algumas mães, algumas amigas, né, elas sempre falam assim: ah, legal que você tá trabalhando com isso. Se trata do quê? Né? E aí meu marido, quando eu estava escolhendo o nome, né, parentalidade, ele fala assim: mas o que que é isso? E assim, são nomenclaturas que assim existem, né, e que estão tomando forma agora, estão sendo mais faladas agora, que realmente o mercado, se a gente pode chamar assim, da parentalidade é uma coisa que está muito em alta agora, graças a Deus. Eu falo, todo mundo fala assim, ah, mas não tá saturado. Eu falo, eu torço para que, eu não acredito na palavra saturado, mas eu torço para que esteja, porque senão que as pessoas estão se abrindo para o novo, se abrindo para entender Exatamente. que é possível educar de uma forma respeitosa, que existem caminhos que são mais leves para uma educação, principalmente essa questão do respeito pelas crianças. E aí a gente, você que é pedagoga, né, eu professora, a gente vem de sala de aula muitas vezes, de escolas tradicionais, onde a gente percebe que assim a criança ela é apagada, né? Ela é ofuscada. Se ela é uma mente brilhante, se ela tem um posicionamento disruptivo, ela é podada, porque aquilo não pode. Você não pode ser diferente. Você não pode criar. A gente não estimula as crianças para o novo, para a criação, para esse tipo de coisa. A gente estimula para que elas sejam apenas crianças obedientes, que é outro termo que eu acho pavoroso, que elas sejam Nossa, crianças obedientes e que elas sigam a cartilha do que é certo, do que é errado. Então, você dá um checklist para ela, você hoje preencheu tudo isso, parabéns, você está de parabéns. E a gente não mostra para elas assim qual é o caminho que ela vai conseguir seguir diante disso, né? E aí eu acho que a questão da disciplina positiva e da educação disruptiva
traz essa possibilidade que, assim, é infinita, né? É infinita. E você sabe que esses dias uma mãe mandou para mim que a escola falou que o filho dela era muito disruptivo e não era no bom sentido. E aí ela foi pesquisar, e a história é até engraçada, que daí ela foi pesquisar o que era disruptivo e ela encontrou o Instituto. E aí, quando ela viu tudo que o Instituto fazia e sobre o que falava, ela entendeu, pô, meu filho, então ele é do bem, caramba, porque me fizeram me sentir tão mal, né? A Sim. escola me fez me sentir tão mal com relação ao meu filho, mas ser disruptivo é uma coisa boa. Então, eu gosto de sempre trazer a minha experiência que eu tive no Japão, Sim. porque aqui no Brasil as pessoas têm uma mania incrível de supervalorizar o que é de fora. E eu não sei se você já viu uma foto que tem um monte de criança sentadinha japonesa com chapeuzinho amarelo. Já, Elas estão. Já viu? Esse já. chapeuzinho amarelo usa crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Uhum. E as pessoas, elas colocam isso, né? Aquelas crianças todas sentadinhas, quietinha, bem comportada, como se isso fosse o ápice de uma boa educação. Só que para a criança chegar nesse nível, as pessoas não têm ideia do quanto é tirado de uma criança. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque o meu filho foi para a escola japonesa no primeiro ano. E eu tenho fotos dele com esse chapeuzinho amarelo. E eu vi o tanto que o meu filho sofreu. Ele voltou a fazer xixi na cama. O professor, ele não, lá na escola japonesa, eles fazem a refeição lá e a criança não pode deixar comida no prato. Eu acho isso até legal, desde que você respeite o tanto que a criança come, Sim. se o alimento oferecido está de acordo com o que ela é acostumada a comer. E nesse dia era pele de frango, porque japonês come só pele de frango. E o meu filho não come. E o professor fez ele comer tudo, até que ele vomitou. E aí ele já pegou, Nossa. assim, nojo da comida japonesa. E aí ele não queria comer. E eu fui na escola, eu reclamei, falei o quanto era perigoso forçar a criança a comer, porque ela poderia até se engasgar com vômito. Pedi que ele não forçasse, mas aí ele começou a castigar o meu filho, porque ele tinha que se entrar no molde, né? E é isso que eu falo. A educação, ela tem um molde só, para várias Exatamente. crianças que são diferentes, né? Sim. Então, para que a criança ela entre nesse molde, é tirado um monte de coisa dela. Um monte de coisa. E aí, eu consegui resolver esse problema do meu filho, troquei ele de escola, ficou tudo bem depois. Mas aí, na escola nova, eles iam e voltavam de ônibus, e eu, na hora da volta deles para casa, que era o horário de todas as crianças saírem, eu ficava esperando ali no ponto, porque o ônibus escolar não entrega na porta de casa. Tem o ponto certo, a gente tem que ficar lá. E aí eu via várias crianças passando, e eu tinha muita vontade de filmar, porque era assim, passava as crianças menorzinhas brincando. Aí, conforme elas iam crescendo, elas já estavam mais apagadas. Aí passavam os adolescentes, geralmente sozinhos, cabeça baixa. Então, era uma observação que eu fazia. Eu falava assim, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que eles sejam felizes, né? Pouco me importa, isso é até disruptivo demais, né? Mas pouco me importa o que eles vão aprender na escola, né? O que eu quero é que eles tenham memórias boas dessas épocas, né? Que eles tenham um professor que eles admirem, que eles tenham amigos que eles levem para a vida toda. Então, é isso que importa para mim. Sim. E trazendo, você falando isso é muito interessante, né, Ju? Porque assim, o Japão é uma das referências de educação no mundo, né? De bons profissionais, mas a gente sabe que isso tem um preço muito alto, né? Para eles chegarem a ser isso tudo que as pessoas falam que são, e que realmente são em alguns aspectos, as crianças elas deixam de ser crianças, né? Elas são muito podadas. E eu vejo que muitas vezes a gente tenta, foi o que você falou, trazer o que é de fora para o Brasil, só que a gente esquece que assim, a cultura é muito diferente, os hábitos são muito diferentes e cada indivíduo é único. Então não dá para a gente colocar nesse pacote todo, nesse molde todo que você está falando, né? Que é o hábito realmente que a gente tem. E aí quando você fala essa questão,
chega a me doer, porque a gente vê que assim, as crianças, eu falo que elas nascem com HD limpinho, né? Elas nascem plenamente felizes. E são as nossas atitudes, o contexto social, né? O afeto, a criação segura, o apego que eles têm, que vai moldando eles ao longo da vida. E se isso se perde já na primeira infância, me preocupa assim, que adulto, que adolescente que essa criança vai ser. E aí a gente começa a entrar nessa questão de depressão na adolescência, dessa questão de rede social, eles começam a buscar fora satisfação, começam a buscar na internet uma âncora para poder se segurar, porque assim, ele não consegue ser feliz e sustentar o que ele tem. E ele precisa Exato. buscar fora. E a gente muitas vezes não tem essa visão. As pessoas vivem muito o momento presente. Não que isso não seja importante, né? A gente de fato precisa viver. Mas a gente precisa pensar a médio e longo prazo na saúde mental dessas crianças, né? Porque se a gente não cuida, eu sempre falo que a primeira infância é a base, é igual construir uma casa. Se a gente não faz um alicerce bom, lá na frente a gente vai ter rachadura, vai ter problemas estruturais e com a criança a mesma coisa. Então, se a gente poda, se a gente bota as crianças em escola, eu vejo assim, escola de educação infantil, onde as crianças com 2 anos estão, né, tendo que fazer tarefa para casa. E eu acho isso a coisa mais surreal do mundo. E para os pais, você acha, alguns, né, acham lindo, porque o filho está desenvolvendo, o filho está escrevendo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, cada coisa na sua fase, cada coisa na sua idade. Ele está na idade de brincar. Ele precisa agora brincar. O que vai desenvolvê-lo é o brincar ao ar livre, é o cognitivo, é a fantasia, é o lúdico. Ele não precisa agora de atividade de escola, ele não precisa nem de escola. Mas a gente entende que a escola é uma necessidade muito dos pais, não da criança. Então, eu falo que assim, existem escolhas, eu optei por não colocar a Olivia na escola, mas eu sei que isso não é a realidade de muitas mães, de muitos pais que precisam colocar para poder trabalhar e por outros motivos. Então, a gente não tá aqui para julgar, mas assim, eles não precisam de fato de escola nessa época. Né? Tanto que se precisasse, a idade mínima obrigatória seria 2 anos, né? Não seria 4. Tá. Então a gente vê essas questões e assim, isso me dói, porque eu fico pensando como é que os valores estão invertidos, como é que as coisas vão mudando ao longo do tempo para pior, né? Não para melhor. Exato. E assim, eu falo que tem várias observações. Você foi falando, veio assim várias coisas na minha cabeça que eu quero falar tudo, mas acho que não vai dar. Primeiro, assim, sobre os profissionais japoneses, foi a época em que eles estavam muito à frente do resto do mundo por conta da tecnologia. Hoje, por conta dessa educação super reprimida, repressora que eles têm, eles não estão conseguindo se adequar à globalização, que exige aí uma flexibilidade, uma resolução de problemas, né? E eles, como tudo tem procedimentos, nada no Japão foge do padrão, nada. Nada. Esquece o jeitinho brasileiro, esquece qualquer conversa. A pessoa, ela vai te tratar muito bem, vai ser super simpática, mas ela não vai dar um jeitinho de nada, porque eles seguem exatamente os padrões, os processos, né? Uhum. Então, o PISA, acho que o último PISA foi em 2019, né? Que é a avaliação mundial da educação e tudo mais. Eles tiraram notas altíssimas, porque mede o raciocínio lógico e os conteúdos, né, acadêmicos. Sim. Mas tem uma outra avaliação que é socioemocional, e onde o Japão ele ficou em um dos últimos lugares. Eu não tenho certeza da posição do Brasil, eu nem sei que posição o Brasil ficou. Eu sei que no PISA ele ficou numa posição muito ruim, mas nessa socioemocional eu nem sei se o Brasil entrou nessa avaliação. Mas eu quero levantar esse ponto porque lá não tem um equilíbrio, né? Então, assim, conteúdos acadêmicos é lá em cima e socioemocional praticamente não existe. Aí você mencionou da internet, das crianças que estão socializando menos e tudo mais. No Japão existe um termo para isso, que é o hikikomori. As crianças, como elas não criam vínculos e conexões, né, amorosas, elas se isolam. E existe um órgão público para tratar os hikikomoris, porque às vezes eles ficam 10, 20 anos sem sair do quarto. E como o Japão ele tem uma tradição onde eles são muito orgulhosos, os pais eles acabam mesmo escondendo esses filhos e fingindo que está tudo bem, mas não está tudo bem.
E isso é muito preocupante, porque no Brasil a gente está tendo muitos casos assim já, né? E De cada vez adolescentes. mais, né? Isso, exatamente. E acho que com o isolamento social isso até piora um pouco, Sim, porque acaba sendo o único meio que eles têm de se divertir, de entretenimento. sim. E aí eu já esqueci a última coisa que eu ia falar, Dani. Então pode tocar o barco. Relaxa, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente volta. E aí você estava falando Isso. sobre essa questão do socioemocional, e é outra coisa que eu acho que assim, que é considerado disruptivo, você me corrija se eu estiver errado, mas desenvolver habilidades socioemocionais. As escolas não estão preparadas para trabalhar a inteligência emocional das crianças, para desenvolver habilidades socioemocionais. E sem isso, a gente nunca na vida vai conseguir sucesso lá na frente, porque se a gente não souber lidar com isso, que é o básico, vamos dizer assim, não adianta eu ser nota 10 em física, química, matemática, porque eu não vou saber lidar comigo mesma, né? E eu acho que é um outro ponto que eu bato muito na tecla disso, até quando alguma mãe entra em contato para falar alguma coisa do filho, a minha primeira preocupação é assim, como é que está o emocional dessa criança? Porque a gente sabe que isso é fundamental para que todas as outras coisas caminhem, o cognitivo, o motor, né? Quantas crianças não conseguem aprender a ler porque se sentem desprezadas, menosprezadas, porque às vezes sofrem alguma ridicularização do professor e isso abala tanto emocionalmente que ela trava. E aí ela não consegue progredir na vida. Então, eu sempre falo que se a educação pode mudar no Brasil, ela tem que começar introduzindo a inteligência emocional para poder desenvolver habilidades socioemocionais nas É. crianças, que isso é fundamental. E colocar isso de verdade, né, Dani? Porque, Sim, assim, tem muitos programas que eu falo assim, que é um chamariz de pais, né? A escola, ela coloca um monte de programa, um monte de tecnologia top, mas depois isso fica obsoleto. Eu sim. adoro o José Pacheco. Você conhece o José Pacheco? Não. Ele é um português, ele praticamente é o fundador da Escola da Ponte lá em Portugal. Ele Ah, a Escola da transformou Ponte essa eu escola. conheço. A Escola da Ponte eu É, conheço. então, ele transformou a escola, tinha alunos que não aprendiam nada, e ele foi mandado para essa escola logo no começo de carreira dele. E ele tentou dar mais aulas para esses alunos, e os alunos não aprendiam, até que ele chegou à conclusão de que, parece até piada de português, né? Ele fala assim, se os alunos não, se a gente dá aula e os alunos não aprendem, os alunos não aprendem porque a gente dá aula. Então, vamos parar de dar aula, vamos mudar aí a forma de conseguir chamar a atenção dessas crianças para a aprendizagem, né? E Uhum. ele trouxe, e aí hoje ele mora no Brasil há muitos anos, e ele tem uma formação maravilhosa. Eu fiz essa formação que chama Aprender em Comunidade, onde ele traz muita essa disrupção, novas formas de educar. E aí ele tem um termo que ele chama de pseudo-inovações, que é o que as escolas oferecem. Porque assim, as escolas, as escolas particulares principalmente, né? Elas são empresas, né? E Sim, elas precisam lucrar. Pode sim, até ser que no momento que o fundador teve a ideia de montar a escola, ele tinha um propósito, só que a gente precisa pagar a conta, né? sim, Então, o que a escola, como empresa, ela precisa? Ela precisa de clientes. E ela sim, vai oferecer o que os clientes buscam. E aí eu lembrei do que você ia exatamente. falar, que você falou o que eu ia falar, que era das lições de casa, que os pais Sim, acham o máximo. Então, assim, enquanto os pais buscarem por métodos tradicionais, as escolas vão oferecer métodos tradicionais. E aí, sabe o que vai acontecer? A criança, ela vai ser muito boa em fazer provas, mas ela sim. não vai ser boa para o mercado de trabalho. Um exemplo, o meu marido, ele se formou na Unip e, assim, a nossa vida foi bem atropelada, a gente fez faculdade depois que já tinha filhos, então foi... e ele se formou na Unip, que não é uma grande faculdade, né? Não tem renome, é uma universidade particular, não é ruim, mas não tem renome nenhum. E Uhum, ele é chefe de pessoas que se formaram na USP, em outras, né, na FEI, universidades públicas, mas uhum. que são pessoas que não conseguem liderar, não conseguem fugir ali daquele
mais soluções, não consegue fugir do tradicional, né? Nem Sim. todos são assim, né? Nem Não todos. consegue Tem muito expandir, né, profissional. Ju? Não consegue Isso, expandir a visão, né? exatamente. Por quê? Uhum. Porque no momento, na época que essas crianças, que esses adultos hoje, quando era criança, na época que eles tinham para explorar e aprender essas habilidades, eles estavam trancados estudando, decorando respostas que estavam no livro. E quando a gente decora, a gente não tem tempo para pensar sobre aquilo, a Não, gente não tem tempo para construir o nosso próprio pensamento. sim. E é muito fácil culpar o aluno, né? Falar assim, ah, você não aprendeu a matéria, mas qual é a metodologia? Como que eu passo isso? Porque se a gente passa só nessa questão da decoreba, se eu tô lá, aí eu costumo dizer que assim, a gente se torna um apresentador de conteúdo, você não se torna um professor. Porque você tá ali Isso, só apresentando, e aí isso qualquer um pode fazer. Você vai chegar lá na frente, claro, você pega na vai mostrar o internet. conteúdo, você vai decorar, e eu vou fazer uma prova escrita e vou te avaliar. Mas como que de fato alguém aprende? Né? Vivenciando, explorando, né? Lendo. E aí, como que a gente desenvolve essas habilidades? Muita coisa é com o uso, com o dia a dia, né? Eu preciso criar o hábito de ler. Como que cria? Eu preciso praticar, eu preciso introduzir isso de alguma forma. Isso tem que ser prazeroso. E aí, muitas vezes, o estudo ele se torna angustiante. Eu lembro que eu tinha um professor, você está falando disso? Eu tinha um professor de geometria, eu tinha pavor dele. Né? Espero que ele nunca veja isso. Mas eu tinha pavor. Porque assim, ele entrava na sala, eu sentia medo dele, medo. E a turma inteira tinha problemas com ele, exceto as pessoas que eram, né, as que sentavam na primeira fileira, eu não era da primeira, eu era da segunda, da terceira. Então, as que sentavam na primeira, porque eram essas. Que assim, chegava lá decorando tudo, sabendo tudo, tudo, tudo. E eu lembro que assim, eu criei fobia de matemática por causa desse professor. Mudavam os professores e eu não conseguia me entregar para aquilo, de tanta fobia que eu tinha. E aí minha mãe foi pagar professor particular e a professora era maravilhosa. Então, assim, das minhas notas péssimas, eu gabaritava a prova, porque ela tinha carinho. Ela percebia qual era a minha dificuldade e ela falava, então, dessa forma você não está indo, então vamos tentar por essa? E se a gente fizer assim? É apresentar soluções, não é simplesmente jogar para a criança aquilo e falar, agora você se vira com o que eu te apresentei, agora é com você. Isso é enlouquecedor. Exatamente. Eu falo que desde que eu me entendo por gente, isso não funciona. E eu acho inadmissível a gente estar em 2021 e continuar sendo E dessa forma. continuar assim, ô Dani, por que que um professor particular funciona? Por que que a gente aprende com um professor particular? Porque ele respeita o nosso limite, ele respeita o nosso tempo. Na escola não existe esse tempo, Não, né? Porque assim, de novo, eles usam uma forma só para todos os alunos. é isso aí. Gente, numa escola, eu estava pesquisando escola, tem uma que eu entrei no site, tava assim, conteúdo dado, conteúdo estudado. Na hora eu pensei, gente, jamais vou visitar essa escola. De como que coloca isso? De slogan para chamar a atenção, conteúdo Sim, dado, conteúdo estudado, imagina. sim, Então, assim, e aí eu quero lembrar que os professores, eles são, eu falo assim, que professor e cientista no Brasil, ele é movido intrinsecamente, né? A motivação é interna. Eles sim, têm a vontade de mudar. Só que o sim. sistema ingessa, Não ajuda. né? Eles não têm autonomia para mudar a sala de Exatamente. aula. E Exatamente. aí, não é? Você foi da Não, eu joguei a educação. toalha. Eu joguei a toalha. Eu falei, não, isso não é Exatamente. para mim, então tô tirando meu time de campo. Porque a gente não tem autonomia nenhuma. Nenhuma. E aí, o que aconteceu na pandemia? Os pais começaram a falar que o ensino é ruim, que é isso, que é aquilo, porque eles começaram a perceber o ensino online, né? O ensino online é Sim, muito ruim, não funciona. E não, o problema não é o ensino online. Porque o que as escolas fizeram? Elas pegaram aquele ensino que elas davam em sala de aula e só mudaram para o online. Então, não é o ensino online que é ruim, é o ensino no geral. uhum, E isso só vai mudar quando os pais começarem a cobrar isso, quando começar a sim, cobrar da escola pública e quando começar a cobrar da escola particular. sim, Porque enquanto não houver essa cobrança, eles não vão mudar, porque eles precisam de clientes, eles vão dar apenas o que os clientes querem. sim. E ainda existe muito o slogan de que a escola tradicional é assim, que time que está ganhando não se mexe, né? Se está funcionando, eles estão aprovando no, tantos por cento no Enem, não sei o quê. E aí, assim, eu tenho uma luta aqui em casa, meu marido tá ouvindo.
Porque ele queria botar na escola, eu não queria, e aí acabou que veio a pandemia. Eu brinco que, graças a Deus, as minhas amigas falam que eu que trouxe para não botar a menina na escola. E aí ele quer pôr numa escola que é tradicional, que é a que ele gosta, e eu sou contra a metodologia, porque eu entendo que educação infantil é brincar. Então eu quero alguma coisa. Aí agora tá abrindo um Jardim Waldorf aqui na cidade. E eu fico assim, Ai, que super encantada. E ele, mas eu entendo, porque assim, ele não é da área de educação, ele está acostumado com o que ele viveu, né? Então, assim, qual é o histórico, qual é a história dele com essa escola? É essa. Aprovou todo mundo, a família estudou, então a gente segue muito por esse caminho, né? A gente não tem a ousadia de permitir conhecer o novo, muitas vezes. A gente se acomoda exato. naquilo porque assim, funcionou com fulano, funcionou com Beltrano. A escola tem mais de 100 anos, a escola é ótima. Pode ser tudo isso, mas eu falo, até que ponto ela está se atualizando e acompanhando? Porque tudo evolui. A medicina evolui, a ciência evolui, por que a educação não pode evoluir? Tem que ser sempre aquela metodologia de lá 50 anos atrás que funcionava. A gente consegue Não, fazer para isso, né? mais. Há 100 anos. Ó, tem uma frase da Viviane Sena, não sei se você já ouviu. Eu adoro demais, eu fico até arrepiada. Ela fala assim: se a gente pegar um médico do século XIX e colocar no hospital hoje, ele não vai ter ideia do que fazer. Se a gente pegar um piloto de avião, a mesma coisa. Ele não vai saber pilotar o avião dos dias de hoje. Mas se a gente pegar um professor e colocar na sala de aula, ele vai saber E exatamente o que travou. fazer. Vocês estão me ouvindo? Ah, Ai, agora voltou. voltei. Voltou. Que parte que Voltou. eu parei aqui? Que Que você eu não. do piloto de avião entrar no avião não vai conseguir pilotar. Foi a última coisa que eu Isso, ouvi. isso. Mas se trouxer um professor do século XIX, ele vai saber exatamente o que fazer, porque ele vai encontrar as mesmas fileiras, né, as mesmas mesas enfileiradas, a mesma lousa, os mesmos alunos e o mesmo conteúdo até. Né? Porque não muda, Exatamente. não evolui. Exatamente. E porque as pessoas não permitem, né? É engraçado que todo mundo busca tecnologias novas para tudo. Mas para educação, as pessoas não têm essa mesma disponibilidade. As pessoas não enxergam com os mesmos olhos. E o exemplo disso é vacina. Eu estava vendo esses dias uma charge da primeira aplicação de vacina, como é que era a pistola. O pessoal estava até, inclusive, falando sobre essa questão de saber a procedência. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, as pessoas se preocupam muito com a evolução da ciência, né? Com a evolução da medicina, mas e com a evolução da educação? Até que ponto as metodologias utilizadas lá atrás, elas perduram hoje? Porque o ser humano a gente está em constante evolução. E graças a Deus esse é um processo natural. Então tudo tem que acompanhar. E como que a gente vai educar os nossos filhos hoje, em pleno 2021, da forma que os nossos avós foram educados, né? Não tem como. Não, Não não tem encaixa. Eu falo que a como. matemática não fecha. A gente precisa Não, rever não. isso. Exato. Porque, olha, pensa, pra que o meu marido ele fica louco quando eu falo isso? Porque eu sou péssima em geografia. E aí ele fala capital, que ele sabe todas as capitais do Brasil, acho que do mundo todo. E aí ele fica tirando o maior barato da minha cara, porque eu não sei. E aí eu falo assim, me leva para o lugar que eu vou saber, e eu vou aprender e Sim, não vou esquecer nunca mais. Porque é sim, verdade. Eu sim. aprendo pelas experiências, né? Então, assim, aí eu falo assim, para que eu vou querer saber todos os nomes das capitais de todos os países do mundo, Ih, se eu posso tá pesquisar travando. no Google? Travou de novo. Voltou. Tá. Falei, para que eu preciso saber o nome de todas as capitais de todos os países do mundo se eu posso pesquisar no Google? Sim, Então, assim, é desnecessário. É desnecessário, porque a gente tem... os nossos filhos, eles têm, acho que 300 mil vezes mais informações do que a gente teve na idade deles. Então, assim, ele... Travou de novo? não, tô te ouvindo Ai, normal. Tô te tá. ouvindo. Então, assim, eles são muito mais evoluídos e estimulados. Sim, Então, não tem como você colocar a criança sentada para ela ficar olhando para o professor palestrar ali. Isso não funciona. Eu acredito
acredito até que é por isso que os números de diagnósticos e os tipos de diagnósticos de transtorno de aprendizagem, eles vêm aumentando Sim, drasticamente. Eu falo, o problema não sim. está na criança, o problema está no ensino. Tá no sistema. Eu falo muito Exato. isso. A gente olha pela pontinha, né, do iceberg. Se a gente for, inclusive, fazer uma alusão, a gente olha a pontinha. Ah, ele não está aprendendo. Vamos investigar qual é a dificuldade ou a deficiência que ele tem. A gente não olha de onde está vindo a informação. A gente não olha por baixo. Então, assim, se a criança não aprende, se a criança tem dificuldade, o problema está nela. O problema nunca está no sistema, o problema nunca está na metodologia. E a gente precisa expandir um pouco essa visão. Porque às vezes a criança está além daquilo que está sendo ensinado para ela, então ela não tem Isso, interesse por aquilo. E aí, quando ela não tem exatamente. interesse, aí já tá com um rótulo nela dizendo, ah, ela tem déficit de atenção, ela não consegue se concentrar naquilo. Eu lembro quando eu dava aula, eu tinha um aluno que ele tinha muito interesse por leitura, e nessa época eu estava dando aula, acho que era primeiro, acho que ele era o primeiro ou o segundo ano do fundamental. Eu nem sei como é que são essas nomenclaturas agora. Na minha época era o primeiro ano do fundamental. E ele não tinha interesse pelo que a gente estava falando. Porque aquilo ele já sabia, até porque ele era temporão de 4 filhos, os irmãos mais velhos viviam conversando sobre isso com ele, então assim, aquilo zero importava. Então eu comecei a trazer algumas atividades para ele tentou fugir da escola, várias coisas. E eu comecei a trazer algumas atividades para ele, o mesmo conteúdo de formas diferentes. Então assim, ao invés de ele ficar copiando aquilo que ele já sabia, eu falava, então coloca para mim no papel, desenha, faz o que, escreve o que você acha de interessante. E aí ele começou a se interessar. E ele sempre teve notas muito boas. E aí ele começou a se interessar. E a mãe dele um dia chegou para mim e falou assim: Dani. Ju, Oi, deu uma travada. voltou. Deu, mas voltou. Então Voltei? ele, Ah, então assim, às vezes e eu entendo que é difícil para o professor também, porque às vezes você tem uma turma, como você falou, é uma instituição que precisa de cliente. Então, às vezes você tem uma turma 40, 50 alunos. E como é que você sozinho vai conseguir trabalhar a individualidade de cada um, principalmente na primeira infância, que as crianças trazem a bagagem toda de casa. Então, a professora se torna um apego seguro de muitas crianças, muitas vezes, porque elas não tiveram isso em casa. Então, eu dei aula para maternal, para educação infantil, e eu percebia muito isso, como às vezes é terceirizado para a escola algumas responsabilidades. E não porque os pais são negligentes, né? Pode até ser, mas muitas vezes porque eles não têm tempo e porque o sistema todo não ajuda, né? A licença paternidade não ajuda, a licença maternidade não ajuda, as mães estão cada vez mais trabalhando. Então, é um sistema de um modo geral e a gente precisa rever essas questões, porque cada vez mais a gente percebe que a saúde mental das crianças e, consequentemente, dos adultos, né, dos adolescentes, está cada vez mais indo para o saco. Tanto que o tema do Enem esse ano foi saúde mental. Então, assim, eu nem acompanhei. eles falaram sobre saúde mental esse ano. Então tem. Ui, calma aí que eu chutei a luz. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu acho muito delicado a gente botar isso que você falou, todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo pacote e esquecer a individualidade de cada um. É humanamente impossível um professor conseguir fazer isso sozinho. Então isso tem que ser de cima para baixo. Só que se não É, houver a cobrança dos pais, foi o que você disse, a instituição não muda. e a cobrança e também o apoio, né? Que assim, Sim, educar em comunidade mesmo. A gente precisa sim, entender que a escola, ela é papel do educador, mas é papel dos pais também, tá ali contribuir com atividades diferentes, apoiar o professor, né? sim, Agora, o que que acontece? A gente costuma, quando o nosso filho ele não tá bem, em vez da gente se responsabilizar pelos nossos atos, né, e olhar o todo, a gente quer responsabilizar a escola e o professor. E eu falo que o sim, professor, coitado, ele fica sempre no meio do fogo cruzado. Porque ele tem sim, que atender o que a escola exige, né, o sistema ali que ela aplica, sim. e o que os pais querem. E quando ele tenta fazer alguma mudança, e toda mudança vira uma bagunça no início, né? Sim, Só sim, a gente associar com mudança de casa. Tipo, a gente vai mudar de casa, no começo fica tudo uma bagunça, tudo muito sim, louco. Então, para o professor conseguir mudar, ele precisa do apoio de pelo menos uma instituição, ou da família ou da escola. Sozinho sim, ele não vai conseguir. sim. Verdade, Ju. E é difícil, né? É bem difícil.
Eu lembro da minha época de sala de aula, eu tinha tantas ideias, eu queria fazer tanto, e eu criava muita expectativa, óbvio, me frustrava mais. E aí, quando eu apresentava alguma coisa, a escola sempre falava assim: isso é muito legal, mas os pais não vão aceitar. Ah, isso é muito interessante, mas não condiz com a nossa realidade. Ah, os pais, principalmente militar, né, naquela época, eles falavam assim: não, os Nossa, pais, eu os lembro. pais não vão aceitar esse tipo de, é muita inovação. Eu ouvia muito isso, não, é muita inovação. Vamos seguir por aqui porque tá dando certo. Eu falava, caramba, mas assim, as crianças precisam de uma outra visão. E isso me dava uma angústia. E aí você vê, assim, crianças pequenas. Eu lembro quando eu dava aula para educação infantil, há 20 e poucos anos atrás, eu lembro que eles estavam, aqueles pequenininhos, cobrindo o pontinho. Eu falava, meu Deus do céu, por que que essas crianças não estão brincando de correr, de balançar? E aí o parquinho era Então, pequenininho, porque as escolas também não tinham infraestrutura toda. E aí o parque era espaço. pequenininho, era um carrosselzinho no cimento, não tinha uma área gramada para brincar. E muitos moravam em apartamentos. Então você começa a ver assim, as crianças são podadas do brincar livre, né, de explorar as fantasias, de explorar outras questões, até do desenvolvimento tátil, porque não tem contato com material de nada. É papel e caneta, papel e caneta, papel e caneta, massinha, né? O máximo que tinha era massinha. Porque vem muito da questão do o que eu notava é que assim, a importância que as pessoas davam era o meu filho estar lendo e escrevendo novo. Eu tinha uma turma que as crianças eram alfabetizadas com 4 anos. Eu achava surreal. Nossa, Surreal. chega a doer E, a alma. e aí, eu, que na época era muito nova, porque eu formei com 16, eu pensava assim, gente, 4 anos acabou de virar uma criança, né? Era um bebê. Como que tem essa cobrança de leitura? E as crianças que não acompanhavam, porque é óbvio que não acompanhariam, os pais ficavam super maus. E aí vai virando uma bola de neve, porque você começa a jogar na família uma responsabilidade como se a criança dele tivesse um problema e não conseguisse acompanhar. E eu pensava, aí eu falava para Exatamente. as mães, eu falava, ele é muito bebê, fica tranquila. Ah, mas aí ele não vai passar de ano. Eu falava, mas isso não é um problema, ele não passar de ano, ele só tem 4 anos. E isso muito me incomodava na época. E acho que um desses motivos, e assim, a gente não consegue, eu brinco que a gente não consegue mudar sozinha, mas hoje eu vejo que eu poderia ter insistido um pouco nisso. Talvez por isso eu tenha retomado para a área de educação. Porque isso sempre ficou latente, ficou adormecido. Isso. E aí, quando a gente se torna mãe, né, Ju, eu acho que essa é a grande verdade. A gente começa a buscar o melhor para eles. E a gente começa a correr atrás, se informar, estudar. E quando você vê esse tipo de coisa e você percebe que existem alternativas, eu hoje falo, eu não permito que a minha filha passe por isso. Eu jamais colocaria numa escola para ela ser alfabetizada aos 4 anos. Isso vai completamente contra os meus princípios e contra o desenvolvimento infantil natural dela. E como que a gente prima por questões que não são as principais e as mais relevantes. Mas, assim, é uma situação muito complicada de falar, né? Porque a gente sabe que é um sistema, que a gente é um grãozinho de areia, mas que aos poucos a gente vai galgando esse espaço e a gente vai disseminando a disciplina positiva para que as pessoas pelo menos tenham uma noção do que existem caminhos diferentes daqueles tradicionais, que é possível expandir esse nível de informação, que é possível aprender de forma lúdica, de forma respeitosa, de forma harmoniosa, sem pressão, sem decoreba. Só que a gente sabe que não é fácil. Tem que ter muito É, jogo de cintura e muita perseverança, né? eu falo que assim, isso vai mudar, óbvio, vai chegar uma hora que eu acho que principalmente a gente sempre escuta, né? As crianças é o futuro da nação, eles são o futuro da nação. E eu acredito muito que essa geração de crianças, elas vão trazer muitas transformações. Porque elas Também são mais, acredito. né? Elas são mais destemidas. Sim, Até mesmo quando os pais tentam controlar, né? Porque chega muitos pais, eu não consigo controlar o meu filho. Eu bato, eu ponho de castigo. E tem pais que batem mesmo. A gente sabe que são pessoas amorosas, que amam, que dão a vida pelos filhos, mas na hora ali não sabe o que fazer e bate para machucar mesmo. E mesmo assim a criança não obedece. E eu falo, é porque não é esse o caminho, né? Ela já é uma líder, né? Ela não sim, vai se ceder, ela não vai se curvar ao sim. que E ela não bater, acredita. você poda mais ainda, né? Você poda mais Isso, ainda e sem contar que você não ensina nada de útil. Você ensina pelo nada. contrário, né? Que quem ama, às vezes bate e isso pode ser uma prova de amor. Então eu sempre falo, abater nunca é a opção.
controle, traga seu Buda para dentro de você, respire fundo, né? Entra no, eu falo, respira fundo, mete a sua cabeça na parede, mas não bate no seu filho, porque Não assim, bate. você não Não é vai ensinar nada para ele, a não ser que as falar pessoas nos batem mesmo nos amando. Então, não, falar isso para uma criança é você dar um atestado para ela, permitindo que ela bata na mulher, que ela, Sim, entendeu? Então, assim, isso é muito. E que a mulher, ela acredite que o marido a ama porque ele bate, mas é por amor. Então, sim, gente, não. Então, a gente precisa pensar nisso sim, melhor, né? Assimilar sim, mais. Mas eu acho que essas crianças de hoje, elas são mais destemidas, mais curiosas. Eu acredito muito que elas possam trazer essa mudança. Mas acredito também que esse movimento, ele vai acontecer através dos pais. sim, Porque se você for pegar muitos movimentos históricos, eles aconteceram, não foi porque, sei lá, qualquer um acordou num dia e decidiu que seria assim. Provavelmente foi alguma mãe ali inconformada com a situação do filho, querendo melhor, que foi lá e começou esse movimento. sim, sim. E a gente precisa se colocar em movimento, né, Ju? Eu falo que se a gente permanecer na inércia e permanecer na aceitação constantemente, não na aceitação, no conformismo, na verdade, porque aceitar é uma coisa, né? Então, se permanecer no conformismo, a gente nunca vai conseguir evoluir, né? Tanto individualmente, quanto nos processos de educação, quanto na vida, para todos os sentidos. Verdade. Eu queria, Ju, a gente tem uns minutinhos ainda, eu nunca sei quando vai acabar, eu fico super tensa, com medo de desligar e a gente não concluir. Esses dias eu consegui 77 minutos, mas porque eu nem fiquei focada no relógio, o Instagram liberou uns minutos aqui a mais pra gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Instituto, que vocês têm um trabalho para essa questão da sala de aula, que eu acho muito Sim. bacana. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona esse trabalho que vocês fazem. Esse trabalho foi assim, a primeira turma ela surgiu de duas professoras do Nordeste que queriam aprender o que eu estava fazendo. Aí eu falei para elas, eu brinco, eu falo assim, mas nem eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho nada ainda. E aí ele foi surgindo, eu fui construindo junto com elas. Então a gente aborda a gestão socioemocional do professor primeiro. Então, o primeiro módulo do curso a gente dá alguns insights de educação disruptiva, que é mesmo aquele Uhum, despertar. O segundo sim, módulo é autoconhecimento, porque hoje a BNCC ela exige que o professor trabalhe as habilidades socioemocionais na criança, mas como que eles fazem isso se eles nem têm para eles, né? Então, o segundo módulo é sobre gestão emocional, daí entra a disciplina positiva, e aí vai indo. A gente trabalha novas tecnologias para educação midiática, que é usar as mídias sociais, as ferramentas tecnológicas para você planejar uma aula, né, um projeto de pesquisa ou até mesmo uma avaliação. Então, eu falo, em vez de o professor exigir que o aluno faça um trabalho com as normas da BNT, por que não montar um blog? E ele colocar ali os resultados da pesquisa dele num blog, onde todo mundo vai ter acesso a essa informação. Então é bacana, muito legal, é muito uma bacana. formação diferente. A primeira formação foi via Zoom, com 9 encontros. Mas aí a gente entendeu o quê? Que a gente passou a ser muito ocupado na pandemia, então tem reunião para tudo, toda hora no Zoom. E aí a gente deixou essa segunda turma que a gente lançou, ela é 100% online. E aí, mensalmente, nós fazemos encontros pelo Zoom, como se fosse uma mentoria, onde a gente se reúne para ser uma rede de apoio mesmo. Compartilhar o que deu certo, o que não deu. Então, é mais uma conversa, né? Esses momentos são mais uma conversa do que uma aula, na verdade. Mas nessas conversas a gente aprende muito. Então, eu estou bem animada com essa segunda turma, né? E com 2021, porque eu acredito que vai ajudar muito aí os professores na sala de aula. Sem dúvida. E eu acho bacana a gente falar que essa questão do online ela veio para poder desmistificar muita coisa, inclusive para a gente rever o presencial, como você disse, que os professores, os pais começaram a falar que a aula era muito ruim, mas eles passaram a ver o que acontecia dentro de sala de aula, porque Exato.
em casa a aula que era na escola. Então, a gente não precisa rever o online, a gente precisa rever as formas de ensino, as metodologias de ensino, a gente precisa revisitar esses lugares, porque o online é uma das ferramentas de se educar. E o que está por trás disso é muito maior, né? Aí a gente entra no iceberg de novo. Exatamente. A gente só está vendo a pontinha dele e a gente precisa olhar a raiz do problema para a gente poder buscar exatamente as ferramentas e a metodologia que mais se encaixe para aquele grupo que a gente está trabalhando. Porque mesmo na mesma escola a gente sabe que a gente tem grupos distintos, né? Questões de idade e às vezes no mesmo bairro questões culturais. Então a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento para essas questões mais específicas, porque não dá para botar. Eu sempre falo, eu tenho uma amiga que é chefe de cozinha gourmet e ela faz bolos deliciosos. E aí um dia ela falou assim: eu vou te passar a receita. Eu falei: pode passar à vontade, nunca vai ficar igual o seu. Porque não adianta a gente seguir, por mais que a gente tenha um padrão da receita, cada um dá o seu toque, cada um tem o seu ponto ali. E se a gente entender que por mais que a gente siga padrões, que a gente siga regras, que a gente siga sistemas, a gente consegue colocar um pouquinho da gente naquilo ali. Então, se a gente percebe que o sistema não é aquilo que se enquadra, eu consigo aos poucos ir colocando um pouquinho do meu tempero ali para tentar, nem que seja comendo pelas beiradas, mostrar que é possível seguir outros caminhos. E a gente não pode desistir, né, Ju? A gente sabe que não é um caminho fácil, mas que a gente, como pais, como profissionais, a gente tem a obrigação de se posicionar e de cobrar isso de todos os sistemas. Seja público, seja particular, a escola está ali para oferecer o melhor para os nossos filhos. Foi o que você disse, é uma comunidade. E é uma via de mão dupla. É família e escola. E precisa estar em harmonia. Porque senão tudo que a gente prega dentro de casa, você bota numa escola que vai totalmente contra os valores daquilo que você acredita, você cria uma confusão na cabeça da criança absurda. Porque você vive uma coisa em casa e a criança vive outra coisa na escola. Exatamente. Deu uma travadinha, né? Agora voltou. Agora voltou, tava travado. Eu consegui ouvir tudo. Exatamente. E assim, uma coisa que eu queria falar, na formação, no Recriar, a gente come pelas beiradas mesmo. A gente ensina o professor a comer pelas beiradas. A gente fala, você não vai mudar o sistema, Sim. mas você vai conseguir atrair os seus alunos e chamar a atenção deles para o aprendizado. E, então, foi isso que você falou, foi perfeito. Eu estou pensando em usar como slogan. Comer pelas beiradas e transformar a educação. Mas é verdade, né, Ju? Porque assim, se você nota que os alunos eles estão com um jeito de aprender diferente, eles estão com um interesse diferente, a própria escola volta os olhos para aquilo ali, para saber o que diferente está acontecendo. E aos poucos a comunidade volta os olhos para aquilo ali. Então, mesmo que você seja sozinho em numa escola inteira, você seja o único professor que tem essa mente disruptiva, não desista. Vá comendo pelas beiradinhas, vai fazendo o seu trabalho, dando o seu tempero, que aos poucos isso vai se expandindo consequentemente, né? Ô, Ju, eu tô com medo de cair. Eu queria muito te agradecer. Foi um papo delicioso. Eu amo te ouvir, porque eu gosto muito dessa questão do disruptivo. Eu super me identifico. Quando você falou a questão do barraqueiro, eu até ri, porque eu falei, gente, né, ouvi isso a vida inteira e agora consegui, com muito autoconhecimento, conseguir trabalhar isso internamente para poder saber exatamente os momentos certos de lidar com o meu leão, que de vez em quando acende aqui dentro. E eu queria te agradecer porque é sempre um aprendizado. Acho seu trabalho incrível. Admiro muito sua coragem, porque realmente tem que ter muita coragem de criar um instituto que esteja disposto a ir contra o sistema. O sistema é muito grande. E criar um instituto que esteja disposto a trabalhar isso e dar a cara para bater e mostrar que assim, esse caminho não funciona mais e a gente está aqui para poder ajudar, é de muita coragem. É muito bacana. Obrigada. Sabe o que Olha, você pode... arrepiada, porque esses são o meu combustível mesmo. Saber que eu não estou sozinha, que tem pessoas também como você que me apoiam. E, nossa, eu fico muito feliz. Eu que te agradeço por esse convite, adorei o papo. E vamos marcar mais vezes agora. Vamos sim. Eu vou salvar, vou deixar a live salva lá no GTV até domingo, deixar avisado pro pessoal. Depois de domingo, algumas pessoas estão pedindo para deixar, não sei o que eu vou fazer, mas em princípio está salvo até domingo, então se não conseguiu assistir tudo, tiver interesse sobre o assunto, volta lá.
O Insta da Ju eu vou marcar também ali depois para vocês conhecerem o Insta dela pessoal e o Insta do Instituto, que é onde ela fala bastante sobre esse trabalho. Divulga para as mães, divulga para as escolas, porque eu tenho certeza que aos pouquinhos a gente consegue mudar e fazer com que as pessoas tenham uma mente disruptiva. Né, Ju? Obrigada, Um Tânia. beijo Um beijo. enorme, amei bater esse papo. Dá um beijo nos seus pequenos, que já não são tão pequenos, mas que pra gente sempre são. Boa noite e até a próxima, viu? Boa noite, Dani. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.